Os principais mercados desenvolvidos encerraram o segundo trimestre deste ano praticamente inalterados, e isto apesar das fortes quedas registadas em junho. Os melhores desempenhos foram os registados pelo mercado americano, o S&P subiu 2,4%, e pelo mercado alemão, que subiu 2,1% no segundo trimestre. Desde o início do ano, estes dois mercados acumulam valorizações de 12,6% e 4,6%, respectivamente. Mais negativo foi o comportamento dos mercados do sul da Europa. O PSI 20 perdeu 1,7%, o mercado espanhol perdeu 5% e o mercado italiano perdeu 6,5% no primeiro semestre. Pela negativa, destacaram-se também os mercados emergentes, que em média perderam 9% durante o segundo trimestre. Desde o início do ano acumulam já perdas, em termos médios, de 11%, o que compara com uma valorização de 7% registada pelos mercados desenvolvidos. Apesar das perdas terem sido generalizadas, estiveram em foco o mercado chinês, com uma perda de 13%, e o mercado brasileiro, que perdeu 22% no primeiro semestre. Tal como referido, o mês de junho foi particularmente negativo para os mercados acionistas em termos globais. Na base das fortes quedas registadas estiveram essencialmente dois fatores. O primeiro prendeu-se com os crescentes sinais de abrandamento da economia chinesa e, em particular, com a recente crise de liquidez, que obrigou inclusivamente o Banco Central da China a injetar liquidez no sistema, por forma a normalizar as taxas de juros no mercado monetário. E, em segundo lugar, os receios do fim dos estímulos monetários nos Estados Unidos. Com efeito, em meados de junho, a Fed sinalizou que poderá começar a reduzir as compras de obrigações ainda este ano, o que levou os investidores de imediato a descontar taxas de juros mais altas, sobretudo nos prazos mais longos, o que, por sua vez, afetou também de forma imediata as restantes classes de ativos, nomeadamente com risco, desde as ações à dívida privada, passando pelas commodities, nomeadamente o ouro, que desde o início do ano já perdeu cerca de 26%. A alocação de ativos para o terceiro trimestre mantém-se globalmente defensiva, considerando as importantes mudanças que, na nossa opinião, estão em curso. De facto, nos Estados Unidos, as taxas de juros estão a começar a subir. Ao nível dos mercados emergentes, os investidores preparam-se para taxas de crescimento económico mais lentos e, no meio destes dois blocos, encontra-se ainda a Europa, ensombrada com crescimentos económicos muito fracos e com importantes reformas estruturais ainda por realizar. Em termos genéricos, mantemos a nossa preferência pelas ações, cujas avaliações nos parecem razoáveis, isto quando comparadas com aquilo que é a média histórica, mas que nos parecem também atrativas, sobretudo quando comparadas com as classes de ativos sem risco, nomeadamente a dívida pública, particularmente cara devido à pressão compradora dos bancos centrais nos últimos anos. Deste modo, mantemos uma exposição nula à dívida pública dos países core. De facto, na nossa opinião, o bull market nesta classe de ativos, que se iniciou por volta dos anos 80 do século passado, chegou ao fim. Na nossa opinião, no curto prazo, iremos assistir, muito provavelmente, a uma normalização em alta das yields nos Estados Unidos, em níveis um pouco superiores aos atuais. Deste modo, no universo das obrigações, continuamos a preferir o segmento das obrigações à yield, sobretudo após o alargamento de spreads ocorrido em junho. De facto, em termos de risco-retorno, os atuais spreads ainda nos parecem razoáveis, embora também acreditamos que o potencial para novos ganhos com estreitamento de spreads também possa ser reduzido. Em Portugal, continuamos a preferir as obrigações de dívida privada de empresas em detrimento da dívida pública, em especial devido à forte recuperação verificada destas obrigações durante o primeiro semestre deste ano.